tem me abençoado e colocado no meu coração. E eu confesso para vocês como foi surpreendente estudar essa passagem e como Deus falou ao meu coração, né? Já tem, graças a Deus, dia 27 de junho desse ano, a gente fez 4 anos de casado, mas como Deus assim me corrigiu através dessa reflexão. Como Deus tem me abençoado. E eu creio também que há de abençoar vocês também nessa noite. Amém. O texto clássico para a gente se falar de casamento, principalmente no meio reformado, é Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. Mas observando o Antigo Testamento e não deixando o texto de Efésios no capítulo 5, fazendo uma correlação dentro desse texto de 1 Samuel capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4, versículo 5 e o versículo 8 e o versículo 23, eu quero trazer pelo menos 3 verdades, né, para nós que nós encontramos aqui nesse texto. Eu quero ler o texto, diz assim o texto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3 e 4, versículo 5 e 8 e o versículo 23. Diz assim o texto. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 23. Diz assim: respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até que desmame. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Então, o tema para essa mensagem é exemplo de um casamento bem sucedido. E nesse caso aqui, Eucana com Ana. Sabemos que ele tinha outra mulher, Penina, não era da vontade de Deus, porque Deus, no princípio, não estabeleceu assim. Né? O casamento que Deus estabeleceu é monogâmico, não poligâmico, mas no caso aqui, como a gente vai falar dentro da reflexão, né? Ela não poderia gerar filhos por ser a primeira esposa, e aí, conforme o costume da época, ele pegou uma segunda mulher chamada Peninas, e essa poderia gerar filhos. Ela era uma mulher muito frutífera no sentido de gerar filhos, e então ele teve esse segundo casamento. Hoje há muitos casamentos acontecendo de cristãos e não cristãos, mas são muitos que acham que a instituição do casamento está com os dias contados. Mas será? Para alguns o casamento, conforme o significado básico da palavra união, aliança entre 2 partes e lance pelo qual as pessoas se tornam aliadas, não passa de um sonho, uma ilusão, algo inviável que não existe de fato, senão na teoria. Para outros, o casamento é pior do que isto. É um pesadelo. Conhecem muitas desgraças, casamentos arruinados, fogem dele com medo de sofrer. Não podemos negar que aumenta cada vez mais o número de divórcios, de pessoas feridas por relações de casamentos mal sucedidos. Mas para outro é uma realidade viável. Mostram isso por meio de suas próprias vidas. São pessoas que vivem 15, 20, 30 40 ou até mais, até que a morte os separe. A pergunta a ser feita é: qual é o ideal de Deus para o casamento? E é a palavra de Deus que nos responde. Lembra agora do Salmo 127, parte A, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, ou seja, a família, em vão edifica os que edificam. Portanto, o homem e a mulher, por mais que eles tenham sabedoria humana, conhecimento, técnicas, se Deus não for a base, se Deus não for a estrutura do casamento, em vão eles edificam. Portanto, nós temos a palavra como a nosso princípio, o nosso fundamento para os nossos casamentos. Então, pegando esse texto, exemplo de um casamento bem sucedido, em primeiro lugar, Eucana e Ana eram exemplo de um casamento bem sucedido, porque ele era um marido piedoso e cuidava da vida espiritual de sua família. O texto diz no verso 3 e o verso 4 que esse homem subia de ano em ano à casa do Senhor. A ideia aí, de fato, né, de subir, é que ele buscava ter uma proximidade espiritual com Deus. Ele buscava ter uma vida de oração com Deus lá no templo. Ele subia da sua cidade, atualmente onde ele morava,
Ramá Zofi, ou Ramá, a Siló, aonde estava localizada a Arca da Aliança. E lá onde estava localizada a Arca da Aliança, conforme a lei prescrevia, eles tinham que subir pelo menos 3 vezes ao ano. Então ele era um exemplo piedoso através de uma vida de oração. Eucana se aproximava de Deus e estimulava a sua família à mesma prática. Como líder e cabeça da esposa, ele era responsável pela vida espiritual de sua família. Ele exercia o sacerdote na sua casa, ele não era negligente com a espiritualidade em seu lar. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, que é o contexto de família, né, de submissão, de casamento, lá está escrito assim: não vos embriagais com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Só é possível nós liderarmos a família se nós ouvirmos esse mandamento de Deus, porque o texto mostra que ali é um imperativo, não é uma opção, não é uma sugestão do apóstolo, mas ele, inspirado, cheio do Espírito Santo, ele dá essa ordem, esse mandamento direto de Deus, para que o relacionamento seja bem sucedido. O texto mostra, nesse texto aqui de Efésios, que só é possível liderar a família se nós dependermos totalmente do Espírito Santo, ou seja, sermos homens piedosos, homens de oração. Letra B, ele era um exemplo piedoso através de uma vida de adoração e comunhão. Adoração a Deus, né? Na vertical, adoração a Deus e comunhão com Deus. Na horizontal, comunhão com o próximo. Eucana, sempre nas principais festas dos israelitas, a saber a Páscoa, conhecida como festa dos pães asmos, Pentecostes, conhecida como festa das colheitas,